Olá pessoal, vamos então ao Retomacoque de número 2, uma pausa no nosso conteúdo, no nosso planejamento, para fazer uma revisão aí muito importante para vocês, né? Então aqui pessoal, nesse Retomacoque a gente então cita 3 itens que foram vistos, né, ao longo desses meses que passaram. Então a gente começa com linking words, que são as palavras de ligação importantíssimas para vocês aí vestibulandos em casa, né? Prepositions, outro tipo de vocabulário que aparece toda hora nos textos, tá, ok? Então, uma ênfase especial aí nesse detalhe. Hoje a gente vai misturar um pouquinho preposições com verbos. Então, certos verbos, eles buscam, exigem o uso de determinadas preposições. Então, o meu slide dedicado a preposições vai aí, então, misturado com verbos. Verbos e suas respectivas preposições, tá bom? E aí, por final, modal verbs. Esses 3 itens serão revistos agora, pelo menos a parte principal desses itens aí, tá certo? Então, o Retomacoque de número 2 está então aí iniciando, né? Só que é claro, a gente sempre inicia com o nosso momento federal, muita gente tirando proveito do momento federal aí nesse ano, né? Então, classificação gramatical e vocabulário é o principal foco desse slide aí, tão importante para vocês. Vamos lá. Aqui, gente, ó, um parágrafo de 2019, né? Vou ler junto com vocês. Nevertheless, many governments and civil society groups are committed to strengthening the international regime that manages forced and other types of migration. Muito bem, certo? Em termos de vocabulário, eu começo com a palavra nevertheless. Nevertheless significa mesmo assim. É uma palavra importante, uma palavra que é usada no inglês formal, na escrita formal, ou seja, textos, tá? E para você tem que saber que é uma palavra de ligação, linking word, e você também tem que saber que, além de significar mesmo assim, ela pode ser substituída, olha só, pela palavrinha yet, que significa a mesma coisa, mesmo assim, tá bom? Vamos lá. Committed. Bem, committed, aqui nós temos então grupos que estão compromissados. Legal? Não é que comprometeram, é que estão compromissados. Então aí, olha só pessoal, nós temos o past participle, né? O particípio aí do verbo, né? Espero que você consiga visualizar isso aí, né? Straightening, essa palavrinha na prova da Federal desse ano aí, ela foi cobrada a tradução dessa palavra. E para você saber a tradução da palavra, você tem que saber se ela está sendo usada como verbo, ou se está sendo usada como substantivo, ou como adjetivo, e assim por diante. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui, ó, então, groups are committed to. Esse to aqui, para nós, olha só, atenção, estão compromissados com isso aqui. Então, estão compromissados com o quê? Vamos então pegar a base da palavra. Olha só. A palavra strength, até o TH aqui, gente, ó, significa força. Tá? Strength é força, ok? Quando eu coloco o EN na palavra, eu transformo a palavra num verbo. Então, strengthen é o verbo reforçar. Muito bem. Agora perceba que nós temos um verbo que recebeu o ing, não sendo o verbo principal da oração. Tá? Não é alguém que está reforçando, não é nada disso. Então aqui nós temos grupos que estão compromissados com o reforçamento. Então aí, olha lá, reinforcement seria o substituto, né? Então o sinônimo. Então ali, verbal noun. Então é um substantivo derivado de um verbo. O verbo reforçar, o substantivo reforçamento. Tá bom? Legal? E aqui, para a gente finalizar, forced. Então nós temos ali, eu queria saber se você consegue visualizar a palavra forced, nesse contexto aí, ela está conectada, linkada com qual outra palavra? Então vamos ler aí a parte final, olha lá.
international regime that manages forced and all the types of migration. Então ali nós temos, né, forced migration, então migração forçada, né, e outros tipos de migrações ali que no caso ele cita também, tá ok? Esse foi o Momento Federal então da aula de hoje, espero que tenha sido útil para você. E aqui vamos começar, gente, a nossa revisão, o nosso retoma-coque, né, o primeiro item, linking words. Tá? Então eu já dividi essas linking words, essas palavras de ligação, eu dividi em 4 grupos, ok? Vamos lá. O primeiro grupo, olha lá, ó, orações adversativas. Então são palavras que unem ideias contrárias, não é isso? Iniciamos aqui com o primeiro subgrupo, but and however. Essas palavrinhas você sabe que significam porém ou entretanto, tá? Você também tem que perceber que elas estão no mesmo subgrupo. Por quê? Porque uma substitui a outra quando usadas com esse sentido aqui, né? Então aqui um pequeno exemplo. The TV is expensive. Então ali um lado negativo, né? But it is worth it. E aqui está o lado, né, contrário, ou seja, um lado positivo, né? It is worth it significa que ela vale a pena. Então a palavrinha but, olha lá, unindo ideias contrárias, ok? Yet, nevertheless, nonetheless. Você viu a palavrinha nevertheless na frase da prova da Federal de 2019 em 2 slides atrás, não é isso? Então vamos ver, nevertheless, assim como yet, e olha só uma terceira versão aqui, ó, nonetheless. Tudo isso significa mesmo assim, tá? Elas também unem ideias contrárias e, de certa forma, elas são muito parecidas, próximas, né, com a palavra porém. Então, o grupo 2 aqui é um grupo muito próximo do grupo 1. Tá certo? Não esqueça disso aí. Só que em termos de tradução certinha, elas estão em 2 grupos, né, separados, ok? Veja o meu exemplo. Betty studied a lot for her final project, yet she failed. Perceba que então são ideias contrárias também, né? Aqui a moça estudou muito, lá no final, no outro lado, a moça reprovou. Então, ideias contrárias, né? No meio aqui, olha lá, mesmo assim, quer dizer, mesmo tendo estudado muito, né? She failed. Lembramos que a Betty aqui representa o nosso concorrente, né? Não é você não, tá bom? Vamos lá. Whereas and while, então também aqui com o sentido, né, de enquanto que, unindo ideias contrárias, tá? Então a palavra whereas e o while com esse sentido sempre citam 2 grupos. O grupo 1 é assim, enquanto que o grupo 2 a coisa é diferente. Veja comigo, olha lá, ó. Some married couples argue all the time. Argue aqui no sentido de discutir, bater boca, briga verbal, né? While others never do. Então perceba que aqui nós temos 2 grupos. O grupo de casais, né, que sempre discutem, sempre brigam, enfim, enquanto que outros nunca brigam. Então olha o outro grupo aqui, né? Então ideias contrárias. Então repito, enquanto que. Também tem uma relação, de certa forma, com o porém, né? Então, certos casais brigam sempre, porém outros nunca. Mas, em termos de tradução certinha, nós temos aqui um outro grupo, né? Although and though. E também posso citar even though, uma outra variável, né? Significam embora. E a gente já viu com bastante ênfase, né, que essas palavras exigem uma oração logo em seguida, né, tá certo? Não esqueça disso, ok? Vamos lá, olha só. Although it rained, e aqui está a oração logo em seguida, veja ali, ó. Although it rained, we loved the tour. Também ideias contrárias, né? Por um lado choveu, que é uma coisa entre aspas ruim para o passeio, né? E por outro lado adoramos o passeio, então quer dizer a chuva foi um obstáculo, mas não foi um obstáculo suficiente, né? Para estragar o passeio. Então embora tenha chovido, né? Então ali adoramos o passeio, tá certo? Legal? Professor, o although sempre vem no início? Não, gente, eu posso simplesmente inverter as orações, né? Poderia falar, por exemplo, we loved the tour, vírgula, although
it rained, né? Perceba que a posição do although agora veio para o meio da frase, mas ainda assim, né? Então, antes do obstáculo chuva, né? Embora tenha chovido. Legal? E para terminar o primeiro grupo, né? Orações adversativas, né? Olha só, nós temos o despite e in spite of, são sinônimos, não esqueça disso, tá? Então significam apesar de, ok? E não aceitam oração em seguida. Então essa é a diferença básica, então, do despite, né, com o although, tá certo? Já vimos isso também, não vamos entrar aqui muito ao mérito, né? Mas olha só o meu pequeno exemplo. We had great fun despite the rain. Ok, apesar da chuva, né? Eu também poderia inverter sem problema nenhum, né? Então, despite the rain, vírgula, we had great fun. Não teria nenhuma diferença. O grupo 2 aqui, gente, ó, então une e orações aditivas. Então, aqui é onde nós teremos uma segunda oração sendo adicionada, né, no mesmo sentido da oração inicial. Então, nós estamos adicionando ideias no mesmo sentido, vamos assim dizer. Quais são as palavras que a gente usa para isso? Olha lá. Besides, furthermore, in addition and moreover. Todas essas 4 palavras têm a mesma tradução, o mesmo sentido, o mesmo uso, o mesmo tudo no inglês. Significam além disso, tá certo? Olha lá comigo, vê o exemplozinho. Susan has a demanding job. Besides, she's taking 2 difficult college classes. Então perceba que na primeira oração eu estou dizendo que a moça aqui, ela tem um emprego exigente, né? Um emprego que exige dela. Okay? Então eu estou fazendo um comentário que ela tem algo que exige bastante esforço dela. Besides, perceba que eu continuo no mesmo raciocínio, né? She's taking 2 difficult college classes. Então aqui eu estou adicionando uma ideia, né, no esforço dela. Perceba ali que ela está então, né, com 2 aulas difíceis na faculdade. Então, novamente, eu estou citando algo da rotina exigente dessa moça. Estou adicionando, né? Certo? Não temos aqui ideias contrárias. Eu tenho ideias com o mesmo, né, sentido. Ok? Número 3. Orações conclusivas. Quais são aqui as palavras de ligação que são usadas para isso? Olha lá. Therefore, thus and so. Que significam ali respectivamente, né? Portanto, para as duas primeiras, né? E então para a terceira ali, ok? Certo? Então olhem só. He broke his leg. Therefore, qual é a conclusão que eu chego? He won't be able to play today. Então, pessoal, percebam então que a palavra portanto, ou a palavra therefore, ou a palavra thus, elas sempre trazem pra gente uma conclusão. Qual é a conclusão que eu chego, né? Então, é claro que essa conclusão aqui, ela é feita a partir da oração, né, anterior. Então, aqui a palavra de ligação, ela une essas 2 ideias, fazendo bastante sentido, né? Tá certo? He broke his leg, thus, or so, he won't be able to play today. Ok? E para a gente finalizar aí, gente, ó, linking words number 4 são as orações explicativas, né? Então a gente vai explicar o porquê, o motivo, né, do que aquele fato que a gente citou anteriormente. Olhem lá. Because, since and as são as 3 palavras aqui que eu quero que você então ali, né, lembre. Então significam porque, já que e pois, respectivamente falando. Perceba que essas 2 últimas palavras aqui, ó, since e as, elas no inglês, elas podem ser usadas com outros significados, mas aqui nesse momento nós estamos vendo elas, né, com o sentido de já que e pois. Cuidado aí, tá bom? Veja o meu exemplo. I made some coffee because I don't like tea. E daria na mesma eu falar, né? I made some coffee since I don't like tea. Or as I don't like tea.
Tá legal? Então são palavras que podem aparecer no meio dos textos e a gente recomenda então que você conheça e as conheça muito bem. Legal? Principalmente aquelas que não são tão populares. Force, então dedique o seu estudo aí nessas palavrinhas aí, as menos populares. Eu tenho certeza que com isso você vai ganhar um destaque, né, sobre o grupo dos outros concorrentes aí, bem legal, tá certo? Vamos lá. Prepositions é o nosso segundo item do Retoma Coque número 2, olha lá. E a gente viu na nossa aula normal de preposições diferenças entre preposições que de certa forma, ou na escrita ou no sentido, elas são semelhantes, né? Mas elas no inglês, elas são usadas de maneiras diferentes. A gente viu os exemplos e tudo. O meu Retoma Coque vai por um outro lado, tá? Aqui, gente, ó, eu trouxe para a turma preposition plus gerund. Então, eu trouxe aqui várias frases onde nós teremos uma preposição e logo em seguida um verbo no gerúndio. Mas muito importante esse slide é para você no sentido assim, ó. No inglês não tem muito uma regra. Então cada verbo ele puxa uma preposição adequada, que muitas vezes são preposições diferentes do raciocínio do português. Tá? Então aqui a gente traz uma sugestão para que você lá no Coque Arquivos, com o título Material Extra, Verbos e suas respectivas preposições, você faça uma leitura, tá? É uma leitura muito recomendada, praticamente obrigatória. Então esse slide está conectado com aquele material extra que já está lá no Coque Arquivos esperando você. Então, se você não fez ainda aquela leitura, recomendo que você faça agora. Repito, verbos e suas respectivas preposições, tá? E nesses exemplos aqui, depois de cada preposição ali, nós temos um outro verbo. E aí nós já sabemos, né, que quando vier um verbo depois de uma preposição, esse verbo vem no gerúndio e por isso então que nós temos ali o termo gerund no nosso enunciado. Primeira frase, olhem comigo. My friend is good at playing volleyball. Sempre que a gente é bom em alguma coisa, a gente sempre usa no inglês to be good at, no caso, something. E aqui esse something é um verbo, por isso então com ing e por isso então, já que vem depois de preposição, né? Gerund. Tá certo? Exemplo 2. She complains, lembramos que complain é o verbo reclamar, né? She complains about bullying. Então, ela reclama de bullying. Perceba que a palavra de no português não tem nada a ver com o about que aqui citou, né? Então, eu queria que você entendesse que as duas línguas são línguas diferentes, né? E os verbos nas duas línguas, eles buscam preposições diferentes. Por isso a importância desse slide em conjunto com a leitura, né, do material extra que eu acabei de citar para vocês, tá certo? Então, seria um tipo de estudo que a gente está recomendando agora, específico, e que eu tenho certeza que muita gente por aí não vai fazer. Mas você vai ganhar força nesse ponto aí e você vai ganhar um destaque, novamente aí um destaque importante, tá bom? Certo? Vamos lá. They are afraid of losing the match. Então sempre, olha só, to be afraid of, né? Tá certo? There is no interest. Olha lá, não há interesse, né? Vamos ver. Olha aí, in writing letters. Então, there is no interest in. Ok? Perceba então que in é uma preposição. Aqui o verbo veio com ing, né? We are looking forward. To be looking forward significa estar ansioso por algum momento, ou por alguma viagem, ou por alguma atividade, que é o caso aqui, né? Olha lá, ó. We are looking forward to going out at the weekend.
né? Como to faz parte da expressão to look forward to, então ela é considerada aqui uma preposição, sendo preposição, verbo com ing logo em seguida, né? Ok? Laura dreams of living on a small island, né? Então a gente sonha em fazer alguma coisa, e no inglês perceba, né? To dream of. Então cuidado aí, tá bom, galerinha? Certinho? Andrew apologized for being late. Então, apologize é o verbo desculpar-se, né? Então, ele desculpou-se por estar atrasado, né? E no inglês ali, a palavrinha for. Sempre, to be apologized for something, tá certo? É uma leitura que vai trazer, vai enriquecer não apenas o seu vocabulário, mas também o uso dessas preposições. Tá lá? Aquele material extra, vou repetir aqui, verbos e suas respectivas preposições, já no Coca Arquivos. Vamos lá? The girls insisted on going out with Carrie. Tá certo? Então, to insist on something. I am thinking about, or I'm thinking of studying medicine. Tanto faz. Então ali é optativo, né? Você pode usar ou uma ou outra. To think about something or to think on something. Ou melhor, of something. Desculpe, né? Então ali. He succeeded. Então, succeed é o verbo ter sucesso, né? He succeeded in getting a place at art school. Tá bom? Então, to succeed in something, in an activity, beleza? Então aí, gente, preposições vistas, né, de uma maneira um pouquinho diferente aqui nesse slide. A gente, né, desviou um pouquinho o seu estudo, né, das preposições normais para verbos com suas respectivas preposições. Eu acho que vai ser muito útil para você nessa altura do campeonato, não só em termos de vocabulário, mas também de confiança do uso dessas preposições aí. Tá legal? Certo? Recomendo aquela leitura. Um pouquinho longa, mas não demais. Você faz isso ali, sei lá, em 7 minutos, 5 minutos. Tá bom? E para a gente terminar esse slide, olha lá com as preposições, né? I hate when they laugh at me, né? Então, to laugh at someone. Perceba que aqui nesse exemplo em particular, né, eu não coloquei um verbo depois, né? Foi um exemplo aqui que a gente colocou, então, to laugh at someone. Então, sempre at. Tá legal? Não esqueça disso. Então, um exemplo um pouquinho diferente dos anteriores. E para a gente encerrar o nosso Retoma Coque de número 2, modal verbs são verbos especiais, são considerados verbos auxiliares, tá? Eles sempre dependem, eles sempre precisam de um outro verbo logo em seguida, né? Eles não podem ser usados sozinhos, por isso são auxiliares. Recebem a negativa, a contração, não é isso? Eles iniciam perguntas, como qualquer verbo auxiliar, né? E são muito usados no inglês. E vários vestibulares fazem uma conexão desses verbos com o que eles expressam naquele contexto. E a minha aula de revisão aqui, ela veio exatamente com essas expressões, com essas palavrinhas aí, para você se acostumar. Vamos lá? Então, para começar, o can. Veja o meu exemplo número 1. You can leave early today. Imaginemos, né, um patrão falando isso para o seu funcionário. Então, você pode, né, sair cedo hoje. Então, aqui, ó, esse patrão está dando permissão, né? E a palavra can é usada para pedir ou para oferecer permissão num estilo informal. Então, ali numa linguagem informal, tá bom? Josh can't drive very well. Perceba que aqui é negativa, né? Nesse contexto aqui, não tem nada a ver com permissão, né? O verbo can, no caso aqui can't, ele está sendo usado, olha lá, para expressar uma habilidade, né, da pessoa. Tá certo? Legal? Hurricanes can be dangerous. Aqui nada a ver com os dois itens anteriores, dizendo que os furacões podem ser perigosos, né? Então, obvious
possibility. Então, possibilidade óbvia. Legal? E para encerrar esse slide, né, o can, students can't use the elevator. Então aqui a palavra can't, ela está sendo linkada, ligada, conectada com a palavra prohibition, né? Como vários vestibulares, ou melhor, várias questões de vestibulares fazem essa interligação aí, gente, ó, eu também, então eu decidi trazer essas palavrinhas para vocês, né? Can com permission, can com ability, can com possibility e can't com prohibition, para você se acostumar, né? Vamos lá? Número 2, may. May também é o verbo poder, né? Quais são os principais usos dessa palavrinha? Olhem só nessa pergunta. May I make a phone call? É claro que aqui eu estou pedindo permissão, né, para fazer uma chamada telefônica. E você prefere usar o may, né, para pedir ou para dar permissão? Olha aí, numa situação formal, tá bom? Diferente do can, né, que era mais informal. Só essa é a diferença dos dois nesse quesito ali. She may call this afternoon. Então aqui o principal uso do may nos textos de vestibulares, olha só, may expressando uma possibilidade, né? Então aqui, gente, o may e também o might, que a gente vai ver logo em seguida, eles têm total relação com a palavra may be, talvez, tá? Citando might, que também é um verbo poder, né? Olha lá, she might be on the bus, ela pode estar no ônibus, talvez esteja no ônibus, maybe, novamente, né? Então, possibility. Perceba que o may e o might, aqui no quesito possibilidade, são extremamente próximos, tá bom? Alguns gramáticos, eles destacam que o might expressa, ou ele informa para mim, uma probabilidade menor. Tudo bem, isso é verdade, mas em muitos casos isso é deixado um pouco de lado e simplesmente, né, lembre da palavra maybe, da palavra possibility, não dando muita atenção a esse negócio de menos provável ou mais provável, porque na prática, às vezes, isso é deixado de lado. Então, may e might são usados sim como sinônimos. Legal? Should, sinônimo de ought to, não esqueça, né? Significa um deveria. Legal? Olha o meu exemplo. You should avoid junk food if you want to have a healthy life. Então ali você deveria evitar esse tipo de comida, né? É um conselho que eu estou dando para alguém. Então a palavra advice, ela aparece, né, aqui no nosso, né, slide. Legal? E para finalizar, must, que é o verbo dever, tá? E must é usado em vários contextos. Veja esse daqui, ó. You must be Helen's sister. Então, gente, quando eu falo para alguém, olha, você deve ser a irmã da Ellen. Então, eu estou nada mais, nada menos do que deduzindo. Por isso está a palavra deduction, tá? Então, uma dedução, ok? Agora, olha só esse contexto completamente diferente. You must get your hair cut. Então, aqui nós temos a palavra strong necessity. Então, uma necessidade forte. Ou até mesmo obligation, mas fica um pouco fora desse exemplo em particular, né? Mas mesmo uma necessidade, ok? Você deve, você tem, você precisa cortar o seu cabelo, né? Tá bom? E para finalizar, olha lá, you mustn't smoke here. Must, na negativa, tá? Expressa proibição. E aqui nesse último exemplo, perceba comigo, gente, ó, mustn't poderia ser substituído pela palavrinha can't. Legal? Expressando também proibição. E aqui uma informação bem legal, must, no exemplo 2, tá? Olha lá, poderia ser substituído por have to. E a palavra necessity, às vezes aqui aparece a palavrinha obligation, uma obrigação. Tá certo? Principalmente num outro exemplo, como por exemplo, I must finish this today. Então eu devo terminar isso hoje. Quer dizer, uma necessidade forte que eu tenho, mas muitas questões utilizam também a palavra obrigação. Tá legal? Se acostume com essa palavra também. Muito obrigado então pela participação de todos, ok? Eu espero que tenha sido aí de proveito e nós temos
4 questõezinhas lá no simulado Retoma Coque. Tenho certeza que você vai tirar de letra essas questõezinhas ali, mas prepare-se, tá bom? Principalmente no quesito lá prepositions, né? Verbos e suas preposições. Um grande abraço, um beijo do Cris, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!